A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos. Estamos aí hoje finalizando a nossa quarta torre de oração 24 horas do mês de maio. Que Deus esteja assim abençoando a cada um que pôde participar. E eu tenho visto em vários testemunhos que isso está se tornando uma rotina quando se fala de oração, porque Deus está chamando a igreja para estar numa intimidade maior com Ele. E eu quero deixar um texto para os irmãos nessa noite que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, apenas o verso 9. Muito conhecido da igreja, e eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, muito obrigado, agradecemos por essa palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações no término de mais uma torre de oração 24 horas que nós estamos fazendo nesse mês. Muito obrigado, agradecemos ao Senhor. Glória a Deus. Meus amados, essa é uma palavra que eu quero trazer, uma palavra para a igreja. E Deus assim tem usado pessoas, tem chamado a atenção da igreja nesses últimos dias. E podemos ver, irmãos, que os acontecimentos daquilo que a palavra de Deus ela já nos fala, aquilo que ela já nos propõe, tudo está acontecendo. E existem alguns sinais da volta do Senhor Jesus. E a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 22, fala que Ele, para podermos estar atentos, porque Ele está às portas. E verdadeiramente, irmãos, precisamos estar atentos. E Deus Ele está nos chamando para uma posição diante dEle. E eu quero deixar aqui inicialmente alguns sinais dessa volta do Senhor Jesus. A primeira, em Mateus capítulo 24, verso 6, verso 6 a 8, e também em Lucas capítulo 21, se eu não me engano, o verso 17, que vai falar também, verso 11, quer dizer, vai falar também sobre isso. E a Bíblia nos fala sobre rumores de guerras, vai falar sobre pestilências, vai falar sobre terremotos, vai falar sobre fome. E nós temos visto isso, irmão, nesses últimos dias. Temos visto aí os rumores de guerra, a Índia contra o Paquistão, algo muito recente. Esses rumores de guerra em relação à Coreia do Norte, em relação à Coreia do Sul, em relação aos Estados Unidos. Podemos ver também a questão de vários outros países, aí se envolvendo em certos momentos que são momentos ali de conflitos, e isso tudo tem denotado aquilo que a palavra tem nos dito, que é o princípio dos fins. Falando sobre fome, isso tem acontecido, principalmente na África. Agora, aqui na América Central, com a pandemia, as pessoas têm colocado na frente da casa delas, se eu não me engano aqui, El Salvador, se eu não me engano, as pessoas têm colocado panos brancos na frente da casa, dizendo, isso sinaliza que as pessoas estão passando fome, sinaliza que as pessoas estão em necessidade. E o mais básico que existe, o alimento diário, as pessoas, está faltando para as pessoas. A Bíblia fala também de terremotos. Então, os terremotos que houveram agora nesses últimos anos, na Turquia, em Cuba, no Japão, terremotos aí que têm assolado a América Central, no México, tem pouco tempo que aconteceu no México. Irmãos, tudo isso
são sinais, evidências que o Senhor Jesus está voltando. Aconteceu, se eu não me engano, no final do ano, um grande incêndio na Austrália, nas florestas da Austrália, que durou vários dias e não conseguiam apagar. Houve até o auxílio de outros países que foram enviados ali, as equipes de brigadistas, de bombeiros, para poder estar ajudando. Outras coisas que têm acontecido, irmãos, na África Oriental. Então, aconteceu agora, recente, uma enorme praga de gafanhotos. Invadiu a África Oriental. Então, são realidades que têm acontecido. Uma grande tempestade de neve, a maior do século, aconteceu também agora no Canadá. Então, tudo isso são evidências que nós precisamos estar atentos, está acontecendo nos nossos dias. A questão também que aconteceu na Indonésia agora em janeiro, agora deste ano, uma grande enchente na Indonésia, e sem falar sobre essa pandemia. A Bíblia já estava citando sobre a questão de pestes, de doenças, e essa grande pandemia que está atingindo, a gente pensou que ia ficar apenas ali na China, na Ásia, mas hoje está correndo o mundo todo, e as pessoas não sabem, não tem ainda uma sinalização da ciência, das autoridades de saúde, para dizer até quando vai durar essa pandemia. Tudo isso tem nos pego de surpresa, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso já estava escrito na palavra de Deus. Nada disso pega Deus de surpresa. Deus, ele já sabia de tudo que estaria acontecendo no mundo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vive numa dimensão de eternidade, nós vivemos numa dimensão de tempo. Então Deus, ele já sabe, já conhece o início, o meio e o fim de toda a vida na terra. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo isso. O segundo sinal que eu quero deixar aqui para os irmãos, Mateus 24, verso 12, a Bíblia fala que por causa da iniquidade nos últimos dias, o amor de muitos iria se esfriar. E nós temos visto isso, não apenas essa corrupção, essa roubalheira que tem existido no mundo, não apenas a nível político, a nível de empresas, mas até nos assustou que está no meio dos esportes, está no meio até mesmo das Olimpíadas, tem nos pego de surpresa, mas isso tem denotado sobre o caráter humano, as pessoas, o caráter distorcido, porque elas estão longe de Deus, falta amor no mundo. E a igreja, irmãos, nós precisamos estar atentos. A igreja não é um negócio, a igreja precisa estar despertando para um novo tempo. Nós precisamos entender que o objetivo nosso é estar pregando o Evangelho, representar Cristo aqui na terra. E esse amor, irmãos, muitas vezes as pessoas têm dado espaço para o pecado e dizem que isso aqui não tem nada a ver. O pecado, ele tem entrado sutilmente nas sociedades, nas várias esferas das organizações, e tenta estar assolando também a igreja do Senhor, e nós precisamos estar atentos àquilo que Deus deixou, aquilo que o Senhor Jesus deixou. Irmãos, esses são princípios, são valores, e isso não podemos negociar. A nossa fé nós não podemos negociar, a nossa doutrina nós não podemos negociar. O amor, ele tem se esfriado. Outra marca desse princípio das dores.
Outra coisa que a Bíblia também nos fala em Mateus capítulo 24, os versos 4 e 5, e a Bíblia nos fala que ninguém vos engane, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. Então nós temos percebido que falsos crentes, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos têm se levantado, têm surgido, irmãos, tem surgido, e nós precisamos estar filtrando. Nem toda pessoa que quer falar da parte de Deus é enviada por Deus. Nós precisamos estar atentos a isso. Os escândalos que têm surgido ao redor do mundo, nós precisamos fazer a diferença. É um sinal também da volta de Jesus, da volta de Cristo. E agora, por último, nós percebemos assim que através dessa pandemia, essa teologia da prosperidade, que a pessoa não pode ter enfermidade, que a pessoa não pode passar necessidade. Essa pandemia é no mundo todo. Ela atinge todas as esferas da sociedade. A Bíblia nos fala aquilo que suceder ao sacerdote, sucederá ao povo. É o momento que nós estamos vendo que está quebrando certos conceitos que foram levantados na década de 70, principalmente quando surgiu essa teologia da prosperidade. E Deus hoje está levando as pessoas a viverem do básico. Muitas vezes elas podem até ter tudo, tem até dinheiro na conta, mas não resolve uma cura, não resolve uma situação, porque somente Deus. É o momento que nós estamos dependendo, é somente de Deus. E os verdadeiros, eles estão aí sendo polidos, para que eles venham ser evidenciados, eles venham ser usados por Deus. Outra coisa que nós podemos sinalizar como sinal dessa volta de Jesus é a restauração de Israel. E a Bíblia também nos fala em Mateus capítulo 24, os versos 32 e 33. Aprendei, pois, da parábola da figueira, quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. E olha só o verso 33. Quando virdes todos esses acontecimentos, aquilo que nós já colocamos antes, as guerras, a fome, as pestilências, os terremotos, os fenômenos aí de destruição da própria natureza. Aí a Bíblia fala, sabei que ele quem? O Senhor, está muito próximo às portas. Irmãos, esses sinais estão aí. Quando Israel ele viesse a ser novamente reconhecido politicamente, é isso que a Bíblia está querendo sinalizar. Estaria próximo a volta do Senhor Jesus. Está muito próximo, está muito próximo. E eu quero deixar mais um sinal. E o último sinal que eu quero deixar aqui é a divulgação do Evangelho em todas as nações, povos e raças da terra. E a Bíblia nos fala também em Mateus capítulo 24, verso 14, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, vários países já receberam a semente do evangelho. A Europa toda já foi evangelizada. A mídia, aquilo que nós temos hoje, essa
facilidade de você ter, desculpa, você ter essa semente do Evangelho chegar até as casas. A pessoa liga uma televisão e de repente ali tem um programa ali destinado naquele período para tal igreja ou para tal denominação. O Evangelho está sendo pregado e já foi pregado em muitas das nações, não apenas agora no presente, mas no passado. Tribos já foram enumeradas aí pelos missionários, pelas agências missionárias. Essas agências missionárias estão enviando a povos específicos pessoas para poder pregar o Evangelho. E quando esse Evangelho for proclamado em todas essas nações, essas tribos, essas línguas, essas raças, no meio indígena, tem algumas tribos também no Amazonas que nunca foi evangelizada. E através de alguns missiólogos aqui no Brasil, algumas agências missionárias, entre elas tem se levantado aí um antropólogo, pastor, missionário, que é o Ronaldo Lidório. Eles trabalham ali no Rio Solimões, Rio Negro, para evangelizar toda aquela região ali. Eu já participei de uma aula deles, tremendo, maravilhoso. E uma aula muito específica só para missionários. Foi aqui em Brasília, no acampamento ali, próximo ao acampamento da Batista Filadélfia, ali no Gama, na Ponte Alta. E eu participei ali na igreja, um acampamento da Igreja Presbiteriana. Havia em torno de 80 missionários aprendendo com o Ronaldo Lidório. Ali a gente teve um tempo com ele, e ele ensinando ali, acho que foi uma semana direto de curso, e a gente pegou apenas um momento ali depois para poder estar fazendo um convite para ele. Eu e mais um outro pastor. E eu ouvi coisas ali que eu falei, meu Deus, várias estratégias para poder alcançar as pessoas, que é muito específica para cada um dos povos. E isso está sendo feito, irmãos. É um sinal, o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho está sendo divulgado. E eu vejo que Deus está sinalizando para o mundo, Deus está sinalizando especialmente para nós. E o que vamos fazer? O que vamos realizar? Esse momento significa o quê? E eu quero deixar algumas coisas aqui para que a gente possa estar meditando nessa noite. O que nós podemos fazer? Esse momento representa o quê? Então eu quero dizer para os irmãos que esse momento agora que nós estamos vivendo representa um período de contrição, arrependimento, santificação e devoção. Ou seja, tudo isso, Deus está chamando a sua igreja, Deus está chamando a igreja para um posicionamento. Irmãos, esses últimos dias, Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. A igreja que vai prevalecer vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Vai ser uma igreja devota, uma igreja plena em Deus, uma igreja que se volta para Deus. E a primeira coisa que Deus está chamando nesses dias é para a contrição, é para nos arrepender dos nossos pecados. Aquilo que talvez você tenha feito por muitos anos, Deus está falando, é tempo de fazer a diferenciação. Larga isso. Você é uma nova criatura. Deus está nos chamando, irmãos, para estarmos nos alinhando a Ele, a sua vontade, ao seu reino. Se você é cidadão dos céus, existe uma postura, e começa pela contrição. Isso vai gerar o arrependimento. Aí a Bíblia fala, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa alcançará misericórdia. Está escrito, irmãos, aleluia.
fala do quebrantamento, o Salmo 51, vários estágios para que Davi viesse reconhecer o seu pecado, e ele começou a ficar triste, e ele diz isso no Salmo 51, depois ele olhou para si e ele começou a dar nome, ele nomeou a sua falha, ele se arrependeu, ele confessou, ele disse: não retira de mim, Senhor, o teu Espírito. Ele sabia que o maior bem que nós podemos receber dos céus é o Espírito Santo. Desculpe, irmãos. O maior bem que nós podemos receber aqui nessa terra, e o Espírito Santo é o penhor da nossa herança para irmos para o céu. A Bíblia fala para não apagar o Espírito Santo. O pecado, ele apaga o Espírito Santo em nós, irmãos. É tempo de renovo, é tempo de avivamento. A Bíblia fala que é tempo de santidade, é a palavra de Deus que vai nos dar santidade. Santificai-vos na tua palavra, a tua palavra é a verdade, é a Bíblia Sagrada, estamos enchendo dessa palavra, aleluia. A Bíblia fala, irmãos, sem a santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não veremos Deus. E como você vai poder ver Deus? O arrebatamento. Para você chegar no céu tem que ter santidade. Para você receber mais do Espírito Santo tem que ter santidade. É levar a nossa cruz, é esvaziarmos daquilo que é da nossa carne, deste mundo, aquilo que é os convites de Satanás. Deus está nos chamando para isso, irmãos. É um tempo novo, é um tempo de devoção, e isso que estamos fazendo agora não pode ficar apenas nesse momento. Nós já estamos fazendo durante 2 anos consecutivamente, que era as orações pelas manhãs, de segunda a sexta, mas Deus está chamando a igreja para um tempo que é um tempo de oração. Aquilo que já acontece na Colômbia, aquilo que já acontece na Coreia do Sul, tem que se tornar uma realidade. Isso tem que fazer parte da nossa vida, essa fome, essa sede de Deus, essa devoção, essa vontade de se consagrar, de ter comunhão com Deus, de ouvir a sua voz, de ter mais do seu Espírito. É tempo de avivamento. Deus está nos chamando, é tempo de avivamento. Não tem mais espaço para a carne, não tem mais espaço para as coisas desse mundo. É tempo de entregarmos tudo nas mãos dele, entregarmos o nosso trabalho. Você viveu lá no seu trabalho, mas lá você é um representante de Deus. Entregarmos a nossa casa, a sua família como representante de Deus, é entregarmos o ministério, é entregarmos as nossas amizades diante de Deus. Tudo isso Deus ele quer agir através das nossas vidas, mas começa com essa entrega, essa devoção a Ele. E em segundo lugar, eu quero dizer que o momento que nós estamos vivendo é um momento de levar uma mensagem de esperança àqueles que estão ao nosso redor. Mateus capítulo 5, verso 13 e verso 14, o verso 13 ele vai nos falar: vós sois o sal da terra. Aleluia, irmãos. O que é sal? O sal conserva, o sal ele tempera, o sal ele traz ali uma maturação. O sal ele impede que venha se perder. É isso que o sal faz. E fala que é luz. Nada pode segurar a luz. A luz ela é poderosa, ela ultrapassa. Nada pode atrapalhar, nada pode impedir a luz. E existe uma luz dentro de nós, que é a luz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos levar.
E nós temos percebido, assim como eu já disse outro dia, um pânico, um medo por causa dessa pandemia. As pessoas estão ficando trancadas em sua casa, isso tem trazido ansiedade, isso tem trazido uma preocupação, uma falta de esperança muito grande das pessoas. E como eu disse no começo, quando a igreja, nós tivemos que fechar a igreja, eu trouxe uma palavra falando da mídia, conforme aquilo que o próprio Ministério da Saúde estava declarando ali naquele início ali, algumas pessoas e responsáveis para poder tomar cuidado com o pânico, com as notícias. Irmãos, nós temos que levar essa esperança. Pregamos agora domingo, mesmo naquela situação que a live não saiu tão boa por causa da internet, tivemos ali que improvisar, mas a esperança, nós temos uma esperança, essa esperança temos que levar para as pessoas que estão ao nosso redor, somos nós que somos responsáveis, é você, irmãos, aleluia. A Bíblia nos fala: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus, ele trouxe essa palavra lá em Mateus capítulo 11, e fala para poder adquirir o jugo dele, que era leve e suave. Naquele tempo, irmãos, a lei era muito pesada a lei judaica era muito pesada para o povo judeu, era um jugo, e a palavra aqui, ela traz uma conotação no original de adequada, um jugo que vai se encaixar, vai se adequar, que você pode levar, que ele não vai te machucar, que você vai conseguir trazer essas responsabilidades sobre a sua vida, e você vai conseguir. Ou seja, a Bíblia fala que os mandamentos do Senhor não são penosos para cumpri-lo. Quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós amamos Deus, nós fazemos a vontade dele, nós cumprimos os seus mandamentos por causa do amor, porque você quer agradar a Deus. Isso não pesa quando nós fazemos lá do íntimo do nosso coração. Isso é a submissão verdadeira, a submissão que você reconhece a autoridade de alguém sobre a sua vida e você faz por amor. Eu vou me colocar aqui debaixo dessa autoridade por amor. Por amor. É isso que Deus ele quer. É isso que Deus ele quer fazer nas nossas vidas. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Deus ele faz isso. Estou finalizando. Aleluia. A Bíblia ela nos fala ainda que Deus ele renova as nossas forças para continuarmos. E foi a palavra que veio e foi deixada por Isaías e foi registrada ali no livro de Isaías capítulo 40. O Senhor renova as nossas forças. Ele faz com que venhamos a caminhar. Ele que renova as nossas forças. Em terceiro lugar, o momento que estamos vivendo é o momento de valorizarmos a nossa unidade. É o momento de valorizarmos o nosso contato uns com os outros, com os nossos irmãos. Em 1 Coríntios fala para termos a mesma fala. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, é um mesmo pensamento e um mesmo parecer, aquilo que decidirmos que venhamos a fazer. É o momento de carregarmos as cargas uns dos outros, olhar para a vida do seu irmão, não apenas fora da igreja, mas nós como igreja do Senhor, estamos afastados, estamos aí mantendo esse afastamento social, esse distanciamento social, sim, mas é um momento que você pode orar,
pela pessoa, por alguém. É um momento que você pode trazer uma palavra, mandar uma mensagem. É um momento, irmãos, que precisamos estar juntos como na finalização, né, de cada campanha que nós estamos fazendo juntos, participando das lives, participando dos momentos que nós estamos vivendo. Aí nós estamos aí com um projeto fora da igreja, que possamos estar unidos nesse projeto, e eu quero falar disso agora. E finalizando aqui, é um momento de vivermos a caridade, é o momento de vivermos uma obra social. Jesus disse: melhor é dar do que receber. É o momento de você olhar para um lado, para o outro, é o momento de você verificar as pessoas que estão ali na sua rua, na sua quadra, no seu conjunto, talvez no apartamento de cima ou de baixo ou do lado. Muitas vezes você mora num prédio e você mal conhece o vizinho do seu lado. Eu acho interessante que lá nos Estados Unidos, quando um vizinho ele se muda ali para um certo setor, a pessoa faz ali, a família vai, eles fazem ali um bolo, uma torta e leva para a pessoa lá. Aquilo ali é uma forma de estar compartilhando e dando bem-vindo àquela família. Mas nós podemos fazer muito mais, viver essa caridade, trazer essa assistência aos necessitados. É o projeto que nós iniciamos, projeto aí que veio o coração da crise, e várias outras irmãs que a procuraram, e elas somaram essas forças e começaram a fazer essas quentinhas. Então, praticamente agora, todo sábado, né? Eu não sei se essa rotina de todo sábado vai permanecer, mas toda semana já estão fazendo aí em torno de 120 quentinhas. Eu creio que vai chegar um pouquinho mais, talvez pode chegar até mais. Já estão distribuindo aqui no Guará, já chegaram aí até ali no setor comercial sul, mas a necessidade ali é tão grande que eles perceberam ali que naquele setor ali, muito mais de 200 pessoas ali morando nas ruas, ali do setor comercial sul. A Bíblia nos fala, irmãos, no Salmo 41, verso 1, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Olha só o outro versículo, Provérbios 19, 17, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Olha o benefício aqui, não que você deva fazer para você ter algum benefício, e diz assim, e ele o recompensará do seu benefício. Quando nós fazemos alguma coisa para as pessoas necessitadas, estamos fazendo para o próprio Deus. É o que está registrado em Mateus. Estava nu, estava com fome, estava doente, estava sem vestes, estava preso. Aí foram lá e visitaram aquela pessoa. E quando fizeram isso, estava fazendo para o próprio Deus. Eu deixo essa palavra para os irmãos nessa noite, que Deus esteja assim abençoando a vida de cada um, prosperando a vida de cada um. Fiquem todos com Deus. E eu quero fazer uma oração nesse momento, agradecendo ao Senhor pelo término de mais uma campanha de oração. Oremos. Pai Celestial, nesse momento, queremos colocar, Pai, a Tua igreja diante do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela participação de cada um. Nós repreendemos todo o mal, repreendemos toda obra maligna, repreendemos tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Abençoamos esse irmão, abençoamos essa irmã, todos os alvos das nossas orações, quer seja pela nossa igreja local, pelas famílias, pelos pastores, pela liderança, ó Deus, por saúde, ó Deus, quer seja, Senhor, ó Deus, a favor
do término, ó Deus, dessa pandemia, ó Deus, colocando a população brasileira, colocando a igreja do Senhor, ó Deus, na face da terra, ó Deus, as orações pelas nossas autoridades, pelo presidente do país, da nação, que representa todo o executivo, representa, Senhor, ó Deus, ó Papai, ó Deus, o governo da nossa nação, toma ele, continua sendo com ele, continua sendo, Senhor, com os demais poderes, que haja harmonia com o poder legislativo e executivo da nossa nação, respeito mútuo entre essas, ó Deus, essas lideranças. Ó Deus, muito obrigado por mais uma torre de oração que estamos finalizando nesse momento. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Irmãos, fiquem todos com Deus.